Como iniciar uma produção? Essa é uma pergunta que não quer calar nunca. Então hoje eu vou te ensinar como é que começa esse planejamento. Fala, meu povo do agro, tudo bom com você? Então, quando a gente vai começar uma produção, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o planejamento do que a gente quer. E saber o porquê que a gente está querendo aquilo. Porque quando a gente sabe o porquê que a gente quer, qualquer coisa que a gente enfrente de dificuldade vai dar um norte pra gente, vai ajudar a gente a continuar aquela produção firme e forte. Então, a primeira coisa é faça um planejamento. E quando eu tô falando para você faça um planejamento, você tem que se perguntar algumas coisas, você tem que responder algumas perguntas. Normalmente essas perguntas que você responde, independente se você é um produtor familiar de subsistência, né, uma agricultura urbana, ou se você é uma agricultura rural, mas para venda, independente do que você quer, você tem que responder essas perguntas. Então, a primeira coisa que você tem que responder é como você quer que essa produção seja, qual é o tamanho dessa produção. Se você vai vender no Ceasa, se você vai vender em restaurante, se você vai vender direto para o consumidor, porque tudo isso faz uma grande diferença. Vamos lá, vamos tentar entender isso um pouquinho mais na prática. Se você é uma agricultura de subsistência, seja no meio rural ou no meio urbano, a sua agricultura ela vai ser de um tamanho um pouquinho menor. Você vai ter poucos pés de cada coisa. Você vai ter que pensar qual é o consumo que você tem desses produtos, quais produtos você quer ter. Por exemplo, se a sua família ninguém come alface, na sua produção não precisa ter alface. Se a sua família não come jiló, você também não tem o porquê plantar jiló. Isso você vai regular, você vai plantar de acordo com o que a sua família quer e a quantidade que ela realmente consome. Agora, quando a gente está falando numa agricultura para venda, né, uma agricultura que é voltada para fins comerciais, você tem que ter em mente o tamanho do seu sítio, o quanto de comportamento ele te permite. E com isso, você tem que ter também o seguinte pensamento: eu quero ter uma variedade ampla ou eu quero me especializar em uma coisa? Vocês estão sempre acostumados a me ouvir dizer que quanto mais variedades para um pequeno produtor, melhor, porque isso vai ajudar o pequeno produtor a garantir diversidade para compra. Ou seja, se ele vai colocar num restaurante ou numa feira, quando ele chega para o comprador e fala, olha, eu tenho essa variedade aqui. Isso ajuda o comprador a falar, nossa, eu não precisava disso, mas como você tem isso, eu vou aproveitar e comprar esses dois. Ou acontece muito assim, já que você está trazendo isso aqui para mim, mesmo sendo de outro fornecedor, né, que ele compre de outro fornecedor, ele vai, já que você já vai estar trazendo isso, traz aquilo ali para mim também. Então isso te ajuda a ter uma gama de produtos para que você possa oferecer para os seus clientes. Porém, se você quer se especializar, tudo bem, é um direito seu. Mas mesmo assim, saiba que você precisa saber o tamanho do seu sítio, o quanto ele comporta, e você também precisa saber como você vai estar fazendo isso, né? Se você for vender para um comércio grande também, né? Por exemplo, um Ceasa, você tem que ter uma quantidade de produtos sendo entregues por semana muito maior do que se você colocar, por exemplo, um produto para um restaurante ou numa feira. Se você vai fazer beneficiamento, também a sua quantidade ele vai diferenciar. Então, tudo isso você tem que ter em mente antes que você faça um planejamento furado. Outra questão que você tem que pensar também é como você vai estar entregando esses produtos. Se você vai estar entregando para o Ceasa, você precisa estar em caixaria, você precisa ter o seu transporte ali já planejado também. Você precisa saber sempre o quanto esse consumidor vai fazer de pedidos mínimos. É importante você ter na sua cabeça o quanto cada produção te permite, quanto um
pé de melancia vai te dar de melancia, de produção de melancia, o quanto as suas aves vão te dar de produção de ovos, o quanto as suas codornas vão te dar de produção de ovos, o quanto os seus peixes vão dar de produção de carne. Isso é importante você também ter um cálculo do quanto você vai colocar para o quanto você vai tirar, tá? Quando a gente fala também de iniciar uma produção, é importante a gente fazer todo um planejamento do que a gente vai precisar ao longo do tempo. Quando a gente fala de planejamento vegetal, por exemplo, quanto de muda você vai ter que comprar, quanto de caixaria, quanto de adubo, de calagem, quanto de mão de obra você vai precisar, em que etapas você vai precisar mão de obra. Isso são coisas que você também tem que saber. Quando a gente fala na parte animal, a gente tem que saber quando a gente vai comprar os pintinhos, a gente tem que saber as vacinas, comprar comedouro, comprar bebedouro, quantidades adequadas. A gente tem que saber quais as rações vão entrar em cada fase do crescimento do animal, né? A gente tem que saber ali as embalagens que a gente vai estar ofertando esse produto, se a gente vai estar colocando a granel, se a gente vai estar colocando individual, isso tudo faz diferença. Uma outra coisa também que a gente tem que pensar é que quanto mais a gente vende direto ao consumidor, para a dona de casa, esse preço vai valorizar mais para a gente. Porque se a gente vende, eu vou usar um exemplo do alface. Se a gente vende um alface direto para a dona de casa, numa feira orgânica ou num sistema de cestas, esse pé de alface ele vai ter um valor ali, em média, vou pensar num alface orgânico, em média de R$3. Mas se você coloca para o restaurante, esse alface vai a R$2. Se você colocar para o Ceasa, talvez nem R$1 esse alface vá valer. Então, quanto mais próximo você estiver direto com o consumidor, é também mais vantagem para você. E a quantidade que você tem de rotação de produtos, às vezes, te facilita o trabalho. Para gente que é pequeno produtor, às vezes vale muito mais a gente ter menos produtos sendo ali plantados na rotação, mas entregues mais direto para o consumidor. Isso dá a gente uma liberdade de ter uma maior quantidade de coisas a serem ofertadas. Hoje em dia, se você procurar, você vai saber que muitas vezes você consegue, por exemplo, fazer grupos de WhatsApp e você oferecer para os seus amigos diretamente. Você pode colocar, por exemplo, no Instagram, você pode usar essas mídias sociais ao seu favor. Então, isso tudo também você tem que saber. O quanto você vai oferecer, mas como você vai oferecer também é uma questão que você tem que pensar. Assim como você também tem que saber os seus clientes, você tem que ter também no seu planejamento de como iniciar uma produção, você também tem que ter no seu planejamento, por exemplo, os seus fornecedores. E é sempre bom não ter só um fornecedor de cada coisa, é sempre bom você ter pelo menos 2, 3. Quanto mais fornecedor você tiver, melhor. Porque se por algum motivo o seu fornecedor não tiver como te atender, seja o motivo que for, a sua necessidade naquele momento, você automaticamente pode recorrer ao seu segundo, terceiro, quarto fornecedor e assim você escolher e não ficar em falta do seu produto. E aí pode ser de qualquer coisa, você pode ter um fornecedor para animais, você pode ter fornecedor para adubo, para calagem, para embalagens, você tem que ter fornecedor para tudo. Pensa também a dinâmica do seu sítio. É bom sempre quando você vai começar uma produção conhecer a dinâmica do seu sítio, o tamanho dele. O que você precisa de tamanho para aquela produção. Se o seu sítio é pequeno, não adianta você querer ter uma produção de gado de corte, por exemplo, porque muito provavelmente o que vai lhe render não é equilibrado, não é sustentável para a sua produção. E se depois disso ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo. Então, aproveita, curte esse vídeo, porque eu tô fazendo com carinho, né? E já deixa seu comentário também, mesmo que seja só elogiando, tá?
Um beijo, até o próximo vídeo.